Bom, gente, vamos retomar, né, a aula aqui. Então, eu vou voltar com o slide que eu terminei a primeira parte. E vou retomar aqui as ideias. Bom, estava falando da questão da geografia, a relação dela com o espaço, e de como isso é importante, né, ser estudado. Lembrando que sempre a geografia vai dar um olhar atento para o momento em que se vive, né, mas ela também sempre vai estar atenta ao que já passou, né, para fazer comparações, poder criar projeções, etc. e tal. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo para vocês da Revolução Industrial. Quando aconteceu a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, lá no século XVIII, eles não tinham preocupação nenhuma com essa questão de vamos preservar o meio ambiente. O importante era fazer a revolução consolidar-se, né? Implementar o sistema de produção e consolidar o capitalismo. Nesse sentido, não havia nenhuma preocupação com o meio ambiente, a ideia era produzir. Tá? Não havia nem preocupação com o meio ambiente, nem preocupação com as pessoas que trabalhavam dentro dessas fábricas. Tá? Lembre-se, quando a gente tem a primeira Revolução Industrial, você fala aí, tem registros de até 16, 17, 18 horas de trabalho diário. Tá? Mulheres e crianças trabalhavam, mulheres grávidas. Eles só não pegavam os velhos porque não ia ajudar muito na questão da produção por conta do desgaste físico do indivíduo, porque se pudesse, eles também teriam colocado. Tá? Então, nesse sentido, na primeira Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, o impacto sobre o meio ambiente foi terrível. Tá? E depois, na segunda Revolução Industrial também, na Alemanha, você vai conseguir ver isso em alguns lugares. Tem até uma imagem, que é uma pintura, né, bem famosa, mostra assim, isso é lá na Alemanha, tá, já no século XIX. Mostra o campo, antes de haver a construção da indústria, né, aquela natureza preservada, abundante, o céu limpo, e o mesmo local depois, com a construção da fábrica, sem vegetação nenhuma praticamente, com um ar totalmente poluído. Tá? Então, pensa que isso foi acontecendo até literalmente o século passado, onde se começou a falar em questão de ecologia, né, de preservação de meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Isso não era feito. Então, essa ideia da primeira revolução industrial na Inglaterra, você vai ter, por exemplo, desmatamento desenfreado, porque no primeiro momento eles usavam carvão vegetal, madeira, né? Depois aí eles descobriram que o carvão mineral também era bem mais rentável, né? Dava mais calor. E o rio Tâmisa, que corta Londres, desde o princípio da Revolução Industrial, ele foi totalmente poluído. Chegou num ponto do Tâmisa em que o fedor, né, o odor, era tão forte que as pessoas não conseguiam nem abrir as portas das casas. O rio morreu, literalmente, não tinha peixes mais no rio, só tinha dejeto passando por ele. Tá? Pensa mais ou menos o que acontece no Rio Tietê, quando ele passa por São Paulo, no Rio Tietê, o Rio Pinheiros, enfim, aqueles rios ali da região lá da capital. Tá? A gente também não precisa ir muito longe, o Rio Pardo aqui também sofre, né? Sofria muito, né? Até vir um projeto em que se tirou jogar direto, né, o esgoto dentro do rio. Mas durante muito tempo foi assim. Ninguém se preocupava com isso, tá? E aí, só para concluir o exemplo do Tamisa, ele só foi recuperado no século XX com investimento de bilhões para fazer o despoluimento do rio, e foi feito com sucesso. Hoje o rio é navegável, o rio tem peixes, né? Enfim, peixes que são saudáveis, né? Não peixes contaminados, né? Então, nesse sentido, a geografia é importante nessas configurações, tá? Bom, continuando aqui, o próximo item a gente vai falar sobre o símbolo da geografia, tá? Então, a gente já viu o conceito, já vimos as ideias relativas à importância do estudo da geografia. Agora vamos falar um pouco sobre o símbolo e quem é considerado o pai da geografia, tá? Então, vocês estão vendo aqui em cima,
na esquerda, acima, essa esfera armilar. O que é isso? Essa esfera armilar, que é o símbolo da geografia, é um instrumento usado na astronomia, tá? Foi um dos primeiros instrumentos construídos, tá? Hoje são outras coisas, né, gente? A tecnologia já avançou muito, tal, mas ainda é o símbolo da geografia, tá? Então, essa esfera armilar aí é consagrada, né, universalmente como símbolo do globo terrestre, e por conta disso acabou virando o símbolo da geografia, né? Então, a Terra é o símbolo da geografia. O seu criador, o Eratóstenes, né, também foi o primeiro estudioso a empregar a palavra geografia, né? Então, por isso que ele é também chamado pai da geografia, mas não é só por isso, tá? Ele vai ser o primeiro, assim, com a sua metodologia. Vejam que ele nasceu antes de Cristo, né? Então, ele era da antiguidade, que ele vai conseguir determinar o tamanho da Terra, né? Uma coisa muito importante, né? Se a gente vive no espaço, a gente precisa saber o tamanho do espaço, né? Em que nós vivemos. E ele foi o primeiro a fazer isso, certo? Então, aí embaixo tem uma figura que ilustra, né? O Eratóstenes, é o pai da geografia. Ele nasceu na cidade de Cirene, que hoje é na Líbia, tá? Aí nasceu no ano de 276 a.C., vai passar a maior parte da sua vida em Alexandria, no Egito. Então ele era de origem africana, tá? Mas não se esqueçam que nesse período aí, gente, nesse momento histórico, o norte da África ali também era considerado o mundo grego, tá? Então, nesse sentido, ligado com a cultura grega. E também foi conhecido por ser, como eu disse para vocês, a primeira pessoa a determinar o tamanho da Terra. Então, por isso que ele é considerado o pai da geografia. Ok? Bom, agora aqui para essa aula de hoje, né, para a gente encerrar, vão ser esses aspectos aqui, os princípios da geografia, tá? Isso é importantíssimo saber. Então, o princípio da extensão, tá? Quem foi que concebeu essa ideia foi Friedrich Hatzel, né? Onde ele dizia que todo fenômeno geográfico tem sua ocorrência em determinada porção do território e que pode ser delimitada. Por isso que a geografia se preocupa tanto com essa coisa do espaço, né? Saber onde estão as fronteiras, né? Onde acaba uma coisa e começa a outra. Isso é importante, né? É a divisão do mapa político do mundo, como a gente diz, tá? Analogia, tá? E também conhecida como geografia geral. Foi exposto por Carl Ritter, né? E por Paul Vidal de la Blanche, em que eles propunham que todo fenômeno geográfico deve ser comparado a outros do mesmo tipo. Por que tem que ser do mesmo tipo? Para criar parâmetros, tá? Para que eles possam estabelecer as semelhanças e as diferenças e facilitar a sua compreensão. Vamos dar uma noção bem básica. Dá para a gente comparar, por exemplo, a Amazônia com o Polo Norte? Não, não dá, porque são sistemas diferentes, ecossistemas diferentes, tá? Cada um tem a sua particularidade, mas aí também a diferença serve como parâmetro, certo? Outra coisa que a gente pode comparar são florestas tropicais, vamos usar o nosso país, né? Florestas tropicais, florestas subtropicais, o que elas podem ter em comum, como é que começa uma e termina a outra. Então, isso tudo a geografia vai determinando, certo? A diferença, por exemplo, de deserto para caatinga, e aí vai, né? O próximo princípio aqui da causalidade, tá? Quem criou, quem formulou foi o Alexander von Humboldt. E nele, o princípio é que o fenômeno geográfico tem uma ou mais causas, que devem sempre ser buscadas e explicadas. Então, vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, que a África, a savana africana, tá? Onde vivem lá os elefantes, os leões, enfim. Que tem selva também na África, tá? Mas uma boa parte dela é savana. Aquelas savanas africanas, né, onde a gente vê poucas árvores, né, grandes extensões de pasto, muitas vezes ficam muito secos, né, porque não tem chuva. Aquilo ali, há milhões de anos atrás, já foi uma floresta tão fechada quanto a floresta amazônica. Então, também tem que entender por que isso aconteceu.
Que nem uma das coisas que muito se fala, a era do gelo. Por que houve isso? Por que aconteceu o degelo, né, das geleiras e aí acabou congelando a maior parte do planeta ou as partes mais extremas? Então, tudo isso precisa ser estudado. Esse é o princípio da causalidade. O próximo princípio é o princípio da atividade, que foi formulado por Jean Brunhes, em que todo fenômeno geográfico tem um caráter dinâmico. Ou seja, esse estudo deve compreender a sua extensão e a conexidade com o tempo, pois os fatos nunca estão isolados. Por isso que uma coisa que acontece, a gente vai pensar, faz todo sentido a gente pensar, por exemplo, no aquecimento global. Não adianta nada, por exemplo, um país fazer medidas de proteção ambiental se outros não fizerem. Você vai ter problema do mesmo jeito. Vou pensar nessa questão também, a dengue, né? Se você não cuida do seu quintal, você cuida, o outro não cuida, o que acontece? A doença prolifera. Agora, um outro exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo. Se umas pessoas cumprem as medidas e outras pessoas não cumprem as medidas, a pandemia não pode ser contida, né? Você não consegue chegar num equalizador aí para resolver o problema. E, por fim, a conexidade ou interação, que também foi apresentada por Brunhes, que os fatos não estão isolados e sim inseridos dentro de um sistema de relações, tanto locais quanto internacionais, que foi justamente o que eu acabei de dizer agora, tá? A gente tem que entender que a nossa relação com o planeta é de rede, não é de localidades isoladas, certo? Então, nesse sentido, estudar geografia vai muito mais de saber qual que é os nomes dos afluentes do rio Amazonas, quantas florestas subtropicais tem no mundo. Claro que isso é importante? Sim, com certeza. Mas entender como isso tudo se relaciona com o meio que nós vivemos e qual que é o impacto da gente sobre o meio e do meio sobre nós, certo? Então, essas foram as duas partes da aula de hoje. Introdução ao estudo da geografia, tá? Por favor, gente, coloquem suas dúvidas para mim. Pouca gente tem mandado dúvida, pouquíssimas mesmo, contando nas minhas mãos, nos dedinhos da minha mão, tá? E são matérias que vocês vão ter que ensinar para os alunos e isso tem que ser bem passado. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham achado a aula proveitosa e até o nosso próximo encontro.